O primeiro operador que a gente estuda é o operador da negação. Esse é bem simples. Eu vou dar um exemplo aqui, olhando para você ver. Imagine que eu trouxesse a seguinte proposição. 4 é par. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, claro, né? Então agora eu vou negar. Eu vou jogar um não nessa frase. 4 não é par. Qual é o valor agora? Falso. Não é? 4 é par, verdadeiro. 4 não é par, falso. Agora veja essa. O Brasil fica na Europa? Falso. Agora eu vou negar. O Brasil não fica na Europa. E agora? Verdadeiro. O Brasil fica na Europa é falso. O Brasil não fica na Europa é verdadeiro. Então, o que é que você percebe? Que esse operador, quando lançado numa proposição, ele troca o valor lógico. Claro, se você nega o que é verdade, você está dizendo uma falsidade, uma mentira. E se você nega uma mentira, está dizendo uma verdade. Ok? Então, toda vez que você negar uma frase de valor verdadeiro, a negação ficará falsa. Quando você negar uma frase de valor lógico falso, a negação ficará verdadeira. Até aí não tem problema. Acontece que, às vezes, uma proposição lógica, ela se apresenta com representação de proposição. Vou dar um exemplo. Vamos aqui que aí você vai entender isso aqui bem direitinho. Vê. Se eu disser assim, ó, vamos lá. 2 ao quadrado é igual a 4. Você está tendo acesso ao conteúdo da proposição, não está? Tá, você está vendo aí o que é que ela declara. Ah, então é muito fácil dar o valor verdadeiro. Não é? Se eu dissesse assim, 7 é par. Ah, aqui é muito fácil, falso. Não é? Então, se eu negar isso aqui e disser que 2 ao quadrado não é igual a 4, aí aqui vira falso. Se eu disser que 7 não é par, aí aqui vira verdadeiro. Ok? Muito bem. Então, ó, qual é a negação desse valor verdadeiro? Falso. E qual é a negação de falso? Verdadeiro. Beleza. Muito bem. Mas às vezes, como eu dizia, né, você tem a representação de uma proposição. Como assim? Qual é a negação desta proposição que eu estou representando por P? Entenda só. P é, portanto, a representação de uma proposição lógica. Ele representa uma proposição lógica. Sei lá. Esse P pode estar declarando que o Sol é frio, ou que a Terra é quadrada, ou que o Brasil fica na África. Sei lá, ele declara alguma coisa. Só que a gente não tem acesso a esse conteúdo, não é? Então, como é que eu vou saber se a negação dessa proposição dá V ou dá F? Isso depende do valor de P, não é? Se P for uma proposição verdadeira, a negação vai dar falso. Mas se P for uma proposição falsa, a negação de P vai dar verdadeiro. Então a gente não tem, quando recebe a proposição assim, não tem como dizer se o valor é V ou F, não é? Porque a gente não consegue ter o teor da declaração. Aí o que é que a gente faz? A gente faz isso. A gente recorre a uma tabela chamada tabela verdade, onde ali a gente relaciona todas as possibilidades de valores para a proposição P, que no caso só são duas, V ou F, e ao lado a gente vai agora se posicionar em termos do resultado da operação.
Se P for verdadeiro, a negação de P dá falso. E se P for falso, a negação de P dá verdadeiro. Entenderam? Essa tabela resume o sentido lógico do operador. Qual é o sentido lógico desse operador? Eu vou sintetizar numa expressão, numa palavra. Na palavra, troca. Pronto. Toda vez que eu vejo esse símbolo, um tio, não é? Um tio, eu lembro da expressão troca. Porque aí eu sei que o valor lógico vai ser trocado. A negação de V é F, a negação de F é V. Por quê? Porque troca. Isso acelera, né, de alguma forma, a fixação dos operadores. Tá certo? Então, ó, o símbolo da negação é esse tio. Tá vendo? É o símbolo da negação. O CESP usa também assim, ó, uma cantoneira como essa. Tá? Tanto faz, um ou outro, os dois estão corretos. Tá certo? A grande maioria das bancas usa esse aqui, mas esse aqui também está correto. Então, são símbolos da negação. Ok? Esse operador, como eu falava, não traz muito problema não, porque o que a gente imaginava sobre ele é isso mesmo. Quando você nega uma verdade, diz uma mentira. Quando nega uma mentira, diz uma verdade. Beleza? Então tá aí, eu vou sugerir que você guarde esse operador com a expressão troca. Ok? Muito bem, vá botando aí no seu resumo. Agora, olha aqui alguns exemplos. Ó. O carro é novo. Uma proposição simples, né? O carro é novo, tá aí. Ela é afirmativa. Para eu negar essa proposição, eu tenho que lançar um não sobre ela, não é? Que deixaria o carro não é novo, ok? O carro não é novo. Muito bem, então eu nego uma proposição quando eu coloco não na sua declaração, tá certo? Agora veja o que acontece nesse caso. O garoto não está doente. Veja que a proposição já vem na negativa. Para eu negá-la, não tem jeito. Eu tenho que botar um não sobre ela, tá? Eu tenho que lançar um não aí. Eu teria que dizer assim, ó, não é verdade que o garoto não está doente. Obviamente, isso aí seria dizer que o garoto está doente. Percebeu? Então, ó, quando a frase já vem na negativa, negá-la vai ter um efeito final de tirar o não. Porque, na verdade, você lança um outro não, não é? Negar é lançar um não, não tem acordo. Só que quando você lança esse não, ele encontra esse que já estava lá, ó, e aí um desfaz o outro. Percebeu? E aí, ó, o que era negativo vira afirmativo. Do mesmo jeito que o carro é novo, era afirmativo, negue, vira negativo, o carro não é novo. Percebeu? Não é para trocar? Então, a gente pode sintetizar isso aí assim, ó. Você nega botando não ou tirando não. Entenderam? Trocando. Ok? Mas tem uma terceira possibilidade, olha aqui, ó. A luz, faltou o verbo, né? A luz está ligada. A luz está ligada. Para negar, eu poderia perfeitamente dizer a luz não está ligada. Perfeito, corretíssimo. Mas eu posso também dizer a luz está desligada. A lógica admite, não é? Você usar um antônimo. Entenderam? Então vocês podem encontrar isso aí nas provas. Obviamente com antônimos muito comuns, né? Ligada e desligada, feliz e infeliz, molhado e enxuto ou seco, não é? E aí, por aí vai, tá certo? Então você nega colocando o não, retirando o não, se já tiver lá, ou com um antônimo, tá certo? É o primeiro operador. Então, ó, daqui para frente, quando eu falar assim, galera, olha, a negação como é que é? Aí você diz, troca. Pronto. Essa palavra é para sintetizar todo o sentido lógico do operador. Troca. O que é V vira F. E o que é F vira V. Beleza? Segundo operador. Vamos lá.
a conjunção I. Bom, essa eu antecipei quando a gente estava, né, falando lá das compostas, que para dar verdade exige que todas as partes conectadas sejam verdadeiras. Então, quando eu faço assim, ó, vê, 3 é maior que 1 e 5 ao quadrado é igual a 25. Então, 3 é maior que 1, isso é verdadeiro. 5 ao quadrado é igual a 25, isso também é verdadeiro. Então, temos verdadeiro conectado a verdadeiro. Mas qual é o conectivo? Conectivo da conjunção. Então, esta proposição composta vai ter um valor final de verdadeiro, porque todas as duas que estão conectadas são verdadeiras. Então, é muito fácil você entender isso aí. Até porque a gente já tinha essa expectativa. Não é quando alguém declara uma coisa e outra, está declarando as duas, está se comprometendo com a verdade das duas. Então, só estará falando a verdade num todo se as duas forem verdadeiras, se todas as duas forem verdadeiras. Entenderam? Então, quando você conecta, o símbolo do I é assim, ó, vai ver daqui a pouco, tá certo? É esse símbolo assim, como se fosse um V de cabeça para baixo, né, ou um circunflexo, né, não importa. Esse é o símbolo do I. Então, se você pega verdadeiro e verdadeiro, a gente já sabe que isso dá verdadeiro. Mas se você conecta uma proposição verdadeira e uma proposição falsa, aí dá falso. Entendeu? Porque para dar verdade tem que ser todas verdadeiras. E assim por diante. Muito bem. Aí vamos voltar para aquela história de a proposição aparecer representada, né, por termos como P, Q, sei lá. Imagine a proposição P e Q. E agora? Ela é V ou é F? Claro, depende do valor de P e do valor de Q, não é? Depende do valor de P e do valor de Q. Então é isso que eu quero que vocês entendam bem direitinho, gente. Toda vez que você tiver com uma proposição assim, como é esse assim que eu falo? Assim, ó, com P, com Q, ao invés de estar com os conteúdos revelados, para que eu possa definir os valores e saber o resultado final. Quando ela vier assim, eu tenho que recorrer à tabela. Olha aqui. Eu preciso organizar inicialmente todas as possibilidades de combinações de valores, que está feito nessa fase aqui, ó, da tabela. Tá? Aqui eu tenho todas as possibilidades de combinações. Ou é V com V, ou é V com F. Ou é F com V, ou é F com F. Todas as possibilidades estão aí, não estão? E agora eu vou me posicionar para cada uma dessas possibilidades. Então eu venho aqui e inauguro uma outra etapa da tabela, onde de fato eu faço agora as operações, tá? Então, nesta hipótese, né, e eu acho que você está entendendo, é como se eu estivesse fazendo isso. V e V é igual a V. Mas se for V e F, ó, aí o resultado do I, tá vendo? Essa coluna é para guardar os valores do resultado I. É falso. E se for F e V, também é falso. E se for F e F, também é falso. Porque esse operador, ele exige que todas sejam V, para que o resultado final seja V. Tá? Então eu vou sugerir que vocês guardem com essa expressão todas. Quando olhar para esse símbolo, vocês pensem nessa expressão, todas. Tá? Todas. Ok? Muito bem. Todas têm que ser V para que o resultado seja V. Tranquilo?
Acho que também não é difícil compreender, até porque é o que a gente já imaginava, não é? Agora, quais são as observações? E essa observação é muito importante. Existem outras expressões que podem substituir o e, o i, não é? Quais são elas? Mas, apesar de, embora. Veja, eu posso declarar: estou de férias, mas vou trabalhar. Raciocine comigo. Quem declara: estou de férias, mas vou trabalhar, está declarando que está de férias? Sim, olha aqui. Estou de férias, declarou. E está declarando também que vai trabalhar? Sim, olha aqui, vou trabalhar. Ah, então está declarando isso e aquilo. É ou não é? Está declarando uma coisa e outra. Isso é, portanto, uma conjunção, não é? Ele está declarando conjuntamente as duas coisas. Então, essa expressão mais, ela é traduzida pela lógica como conectivo e, ok? E como tal, será julgada. Como é o julgamento? Todas devem ser V, para que o resultado final seja V. Apesar de estar de férias, vou trabalhar. Embora esteja de férias, vou trabalhar. Então, qual é o recado? Encontrar na prova mais, apesar de e embora, o que é que você faz? Pode riscar e botar i. Tá certo? Bom, Jário, mas como é que isso aí vai aparecer na prova? Por que é que eu tenho que saber essas expressões? Vamos lá, vamos dar uma ideia aqui. Algumas questões, elas pedem simplesmente a tradução do texto por sua representação simbólica, ou em sua representação simbólica. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. O gato mia e... Desculpa. Deixa eu botar uma mais interessante assim. Embora, ó, o gato mi fica estranho, né? Mas isso mesmo. Mi, vírgula, não bota ovo. Embora o gato mi não bota ovo. Tá? Aí ele diz: esta proposição está corretamente representada por P e não que. Veja, embora o gato mi não bota ovo. Isso é o mesmo que o gato mia e não bota ovo. O gato mia e não bota ovo. Perfeito. Essa representação está corretíssima para essa frase. Entenderam? Então, esse item seria julgado como um item certo. Portanto, você precisa saber que aquelas expressões, né, nos remete ao i para, por exemplo, numa questão dessa, você saber traduzir. Não é? Outra. A gente vai estudar lá na lógica da argumentação que um argumento ele é composto por diversas premissas e uma conclusão. Isso aqui é um argumento, tá? E que essas premissas e conclusão são proposições lógicas, simples ou compostas, não importa. Então, quando a gente vai analisar a validade de um argumento, uma das maneiras é a gente traduzir essas proposições em suas representações simbólicas. Então a gente sai aqui do texto
e vem aqui para os símbolos, tá? A gente vai aprender isso lá na lógica de argumentação. Então, de repente, aqui tem, embora o gato mie, não bota ovo. Aí você faz, o gato mia e não bota ovo. Tranquilo? Então, você precisa saber, porque você precisa, eventualmente, traduzir. Pronto. O motivo é esse. Tá certo? Você precisa traduzir. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos voltar aqui e registrar mais uma vez que no caso do i, você vai gravar com a expressão todas, tá certo? Então, ó, a negação o que é que faz? Troca. E o i, todas. Tranquilo até aí? Sem problema? Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, né, conforme a gente combinou, você vai lá no sua mensagem, coloca lá a sua dúvida, que a gente vai responder, tá certo? Agora, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa extremamente importante em algumas provas, né, que já apareceu muito e muita gente vem errando isso, gente. Presta atenção para você não errar. Tem a ver com essa questão do não, tá certo? Quando eu dei o exemplo agora, embora o gato mie não bota ovo, eu me lembrei dessa observação e quero fazê-la aqui agora para você não se prejudicar, tá certo? Eu vou botar aqui uma frase. João canta, mas não dança. Tá? João canta, mas não dança. Aí a banca vai afirmar uma representação para essa proposição e você vai dizer se está certo ou errado, conferindo ali a simbologia, não é? Muito bem. Aí o que é que você faz? Você vê esse mais, lembra que isso é o mesmo que i, não é? E aí você vai fazer a sua tradução. João canta, digamos que você chama de P, não é? E João dança seria Q. Lembrando que aqui tem um não é? E aí, a sua expectativa era que a tradução fosse essa, não é? Tá entendendo, né? Claro que a escolha da letra não tem a menor importância, né? Eu estou botando P e Q porque é o mais comum em prova. Podia ser A, B, C, X, Y, Z, J, L, M, o que você quisesse, né? Muito bem, então a banca vai lá e diz, esta proposição pode ser ou está corretamente representada por P e não Q. E aí você confere, João canta e não dança. Perfeito. Você marca lá item certo e de fato você ganha a questão. Você acertou o quesito. O gabarito seria item certo. Essa proposição está de fato corretamente representada assim. Muito bem. Mas acontece, vamos imaginar, que a banca faça isso. A proposição, mesma proposição, tá? Não mudei. Está corretamente representada assim. P e Q. Aí muita gente está errando porque está marcando item errado. Faltou o não aqui. O item deve ser julgado como certo. Entenda por quê. Lembra que uma proposição pode ser concebida na afirmativa ou na negativa, não é? No primeiro slide que eu mostrei, eu botei ali o sol não é quente, não é? Eu botei proposições, 5 não é par, proposições que foram concebidas na negativa. Então, ó, eu posso imaginar, primeiro, que o mais é i, e isso está correto, esse símbolo está correto. João canta,
seria uma proposição P, mas eu posso imaginar que João não dança seria uma proposição Q, por que não? E isso seria P e Q, isso está correto. Então, preste bem atenção no que eu quero lhe dizer. Esse não que aparece aqui no texto, ele não necessariamente aparecerá explícito em símbolo aqui. Por quê? Porque ele pode estar embutido na proposição. Veja, o item seguramente diria: a proposição João canta, mas não dança. Pode ser corretamente representada assim. P e Q, certo. P e não Q, certo. Pode ser representada tanto de um jeito quanto do outro. Depende se você conceber a proposição que já com o não fazendo parte dela, ou se você concebê-la que como afirmativa, João dança, e aí ter que explicitar o símbolo para registrar ali o não dança. Entenderam? Então, tanto está correto com o símbolo do não, como está correto sem o símbolo do não. Cuidado com isso, porque muita gente vem errando. Resumindo, o não que está no texto não é obrigado a aparecer explicitamente na simbologia, porque ele pode estar, entenda, embutido na proposição. Tranquilo? Entenderam isso aí? Muito bem. Bom, aí a gente vai para o terceiro conectivo, terceiro operador. E aí eu queria fazer um comentário antes de seguir com esse terceiro, que é o seguinte, vê só. Essa matéria, ela tem um grande desafio para os alunos. Você já deve ter escutado seguramente que isso aqui é uma doideira, que essa matéria é uma loucura, que raciocínio lógico não tem lógica, vê? Não é? E por que é que eu fico imaginando, por que é que os alunos pensam isso dessa matéria? E eu cheguei a uma conclusão. Olhe que eu trabalho com preparação para concurso público há quase 20 anos, né? Já é uma longa estrada aí. E eu fiquei analisando, né? Por que é que os alunos acham que isso é uma coisa tão viajada? A que conclusão eu cheguei? É que todos nós já trazemos algumas construções lógicas em mente. E algumas dessas construções, elas estão corretas e outras estão equivocadas. Aí, quando a gente estuda a lógica, né, com mais profundidade, com mais densidade, como a gente está estudando aqui, a gente percebe que em alguns momentos o nosso raciocínio natural estava equivocado. E aí, gente, se estabelece um conflito entre o que a gente sempre imaginou ser certo e aquilo que a gente está vendo agora, à luz da lógica, que é o que de fato é certo. Percebeu? E aí a gente fica nesse conflito, né? Como se a nossa mente antiga quisesse puxar para o raciocínio antigo e a nossa mente concurseira, agora já tendo estudado a lógica, quisesse puxar para o que de fato é o correto. E nesse conflito é que dá essa sensação de que isso é uma grande loucura. Mas não é. Vocês vão ver que não é, tá certo? Eu estou falando isso porque nos próximos operadores vai acontecer um pouco disso, tá certo? Mas eu vou dar alguns exemplos antes de passar para eles, e isso vai acalmá-los e, de certa forma, esclarecer um pouco do que é que eu estou falando aqui desse tal de conflito, tá certo? Segura aí, porque o nosso tempo está acabando, e aí no próximo bloco eu vou começar falando um pouco mais sobre isso, para que a gente possa avançar para os próximos operadores.